Isso do pré-modernismo? Não, aí já é o modernismo em si. O pré-modernismo é o que a gente viu antes, junto quando a gente foi ver as vanguardas europeias. Foi na semana antes ainda, na retrasada. Perfeito. Então, ok. Ok, Então, isso aí. semana vamos usar que é o modernismo. Isso aí, perfeito, perfeito. É onde a gente mais ou menos está situado. Aí hoje a gente vai dar uma continuada nesse aspecto aí do modernismo, né? A gente vai olhar agora essa segunda fase do modernismo, uma segunda geração. Essa semana de arte moderna, eu disse que seria aquilo que a gente pode chamar de uma primeira fase, de uma primeira geração, que estaria muito ligada àquilo que a gente chama de um certo modernismo heróico. E por que heróico? Porque eles estavam ali meio que iniciando algo novo e trazendo alguns elementos que antes não tinham sido pautados, não tinham sido trazidos. E como eles o fazem, a partir, inclusive, de uma certa narrativa de um certo antipassadismo, né? Também, como nas vanguardas europeias a gente viu. Olha, o que veio antes não me interessa, não quero saber. O que eu quero saber é, a partir de agora, do que eu vou estar inovando, do que eu vou estar construindo. E aí a gente viu que eles experimentam a título de forma e de conteúdo. A gente viu que já tinha gente experimentando a nível de conteúdo, claro, mas a nível de forma e conteúdo junto, conjugado, foi algo muito, podemos dizer assim, inovador, né? Algo novo, algo que ainda não estava sendo propriamente elaborado até então. Então, a gente ficou nesse lugar, nessa fase heróica. E agora a gente entra naquilo que a gente pode chamar de uma fase de consolidação. Por quê? Digamos assim, num primeiro momento, eles tinham que deixar muito bem demarcado que o que eles estavam fazendo era algo novo, algo que não se parecia com o que veio antes. Então, quando a gente tem essa necessidade de se reafirmar, de tentar se mostrar como diferente, a gente tem que rechaçar e se construir como contraste ao que veio antes. E acabo ficando impossibilitado de pegar elementos do que veio antes para construir essa identidade, porque eu quero me construir como algo diferente. Depois que eu passo essa fase, depois que eu já consegui marcar que eu estou diferente, eu posso voltar e retomar esses outros elementos. E essa segunda fase do modernismo brinca exatamente com isso. Eles vão retomar coisas que tinham sido, que a gente tinha aberto mão naquele modernismo. Então, a gente volta a se valer, por exemplo, de formas já consolidadas. Ninguém mais está precisando inovar nada. Já foi inovado. Agora eu posso voltar e ir retomando. Deixa eu apresentar aqui a nossa apostila mesmo. Vou abrir aqui a nossa apostila. Nada que muito inovador, não. Até porque a gente já está na segunda fase do modernismo, não precisamos inovar mais nada. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Está aberto para vocês também? Tá, né? Ou não? Sim, agora abriu. Sim. Abriu? Show. Aqui a gente tem essa parte daqui, segunda fase, a partir da página 115, que a gente está aqui trabalhando. Se na semana de 22 a gente estava aqui inserido dentro desse início do século XIX, 22, né, ali nesse comecinho, a segunda fase vai entrar ali naqueles anos 30 até 45, 50, digamos assim, a gente pode fazer esse retrato desses 20 anos. E o que estava acontecendo, mundo e Brasil, nesse período? Sei que vocês já estão cansados, já gastaram os neurônios, as relações que poderiam ser estabelecidas, mas eu vou querer sugar ainda o restinho, que aí de tarde vocês tiram um cochilo para retomar as sinapses. O que é que a gente estava acontecendo aqui? Vocês lembram que estava acontecendo na Europa e no mundo, nesse intervalo aí dos anos 30 até uns anos 50, do século passado? Hein? Cadê a memória histórica aí de vocês? Poderia repetir, professor? O que estava acontecendo na Europa e no Brasil aí, entre os anos 30 e os anos 50? 30 e 50? Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. O que mais?
Sim, dentro desse contexto de Segunda Guerra Mundial, Guerra muito bem. O Fria? que mais? Que? Guerra Fria? O começo da Guerra Fria, né? Ali no final de 45 acaba a Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, ok. O que mais? A ditadura aqui no Brasil, Qual do Getúlio ditadura? Vargas. Getúlio Vargas, o Estado Novo, sim. Só isso? Tá bom? Não tá bom? Tem um outro fato também que eu acho que seria interessante a gente lembrar. 1929, Nova York, importante. O quê? Crise econômica. Cada vez o valor. Isso. Então, a gente está aqui com esse desenho aqui pintado, né? De um mundo em que eu tenho essa crise econômica, eu tenho a ascensão de um certo nazismo, eu tenho uma guerra que é, assim, Era da Bolsa de violentíssima, Valores? né? Isso, da Bolsa de Valores de Nova York, exatamente. Né? E a gente tem essa Segunda Guerra, que é de um teor, de uma violência inigualável, né? Se a gente for pensar assim. Né? E depois a gente se ingressa numa Guerra Fria também, com potências que poderiam destruir a humanidade, destruir o planeta, de fato, né? Com bombas atômicas, por exemplo, bombas nucleares, a qualquer momento. Né? E a gente tem aquela violência horrenda, né? De uma perseguição de judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, né? Propagados pelo Estado nazista, né? Pela Alemanha nazista ali em campos de concentração, né? Coisa horrenda que aconteceu ali na Europa. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter também uma produção literária que responde a isso. E aí a gente até consegue ver por que eles não têm mais essa necessidade de uma afirmação de si num lugar diferente do passado. A pergunta deles é um pouco distinta. E aí uma coisa que eu acho muito engraçada é que se repete. Vocês lembram qual era a primeira geração do romantismo? Quando a gente viu lá atrás o romantismo, a primeira geração era qual geração? Cadê a memória de vocês? Cadê o caderno de vocês? Cadê? Primeira geração do romantismo. Não? Sobre a nação. É o nacionalismo. Exato. Era uma galera nacionalista, com uma ideia, aquilo que a gente chama de uma primeira geração do indianismo, não é mesmo? Então, eles estavam se refletindo sobre a nação. E, inclusive, tinham uma vontade de romper com estruturas formais do passado. Por quê? Porque eles estavam naquela de assim, a expressão do meu eu não posso estar privado por formas antigas. E a gente olha a primeira fase do modernismo e a gente tem uma retomada da discussão de nação, de querer romper com crises estéticas anteriores, parará, algo que ressoa muito com a primeira geração do romantismo. Né? Então, tem um diálogo ali direto. E a segunda geração do romantismo, qual era ela? Hein? A ultrarromântica? Ultrarromântica, aquela coisa que a gente brincou até que era um quê de adolescente, né? Ai, ninguém me entende, o mundo não me entende, nada dá certo para mim, tudo é horrível. E a segunda fase do modernismo, podemos dizer que em alguma medida conversa com isso, mas de um outro lugar. A gente volta a ter uma questão desse eu com esse mundo. Mas é um mundo, igual o ultrarromântico, esse mundo é horrível, nada. Literalmente, ele está diante de um mundo horrível. Ele está diante de um mundo de uma guerra mundial, um mundo em que a economia ruiu, um mundo em que houve o Holocausto. Esse é o mundo que esses autores estão inseridos. E aí eles começam a se perguntar: qual é o meu lugar nesse mundo, enquanto artista? Qual é o meu lugar enquanto sujeito, enquanto pessoa? Né? Como eu vivo a partir daí? Então, tudo isso vai aparecendo a partir nessas narrativas deles, enquanto pensadores e artistas. Então, tem de novo esse lugar do eu e do mundo. Ai, que horror. Então, eles estão exatamente brincando com esse lugar. A gente vai olhar aqui a prosa também, mas deixa eu ir aqui para a poesia. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse lugar. Vamos começar vendo essa questão aqui, esse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, talvez o nosso maior poeta dessa fase, e um dos poetas favoritos de muita gente, né? Muita gente gosta do Drummond.
Vamos ler esse daqui, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicídio. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E aí? O que vocês veem, não veem? O que vocês acham desse poema? Não acha nada? Pode não achar nada também. Nada? Não? Talvez? Não? Então deixa eu ler ele de novo, já que vocês não acham nada. Eu sempre gosto de achar alguma coisa. Então vou achar. O nome do poema, né? Mãos Dadas. Então já tem uma ideia de algum tipo de união. Pode ser romântica ou de qualquer outra natureza, de solidariedade e amizade. Que a gente anda de mãos dadas, dar as mãos. Não serei o poeta de um mundo caduco. Então, ele diz que ele não vai cantar um mundo que está para acabar, um mundo que está caducando, que é o mundo no qual ele está inserido. Também não cantarei o mundo futuro. Então, ele também não vai ser um poeta que vai estar aqui pensando um mundo do porvir, algo que ainda vai acontecer. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Então, ele está preso ao presente. E ele tem companheiros, esses companheiros. E companheiros aqui têm uma natureza muito política, né? Por exemplo, a gente pensa no Lula falando companheiros e companheiros. Então, é um vocabulário, é um vocabulário político, né? Então, ele está aqui jogando com isso. E olha meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Então, tem esse olhar mais sombrio, mais esperançoso. Entre eles, considere a enorme realidade. Então, a gente tem essa realidade posta aqui, dessa guerra, desse mundo aqui polarizado, desse mundo em ruínas, em alguma medida. Alguém falou? Não? Não, eu só esqueci o microfone aberto, eu estava rindo aí, você fala, desculpa. Não, a risadinha eu ouvi muito bom, bem posta. Eu achei que alguém tinha falado alguma palavra ou não. Eu esqueci o microfone aberto. Não, sem problema. O presente é tão grande, não nos afastemos. Então, tudo é tão grande esse momento do agora, que ele fala, vamos ficar perto. Ele é tão grande. Quase que dá um medo, né? Tão grande que me assusta. Fica perto de mim. Né? Aquela música bonita também da Vanessa da Mata que joga com isso, né? Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Então, o presente é tão grande, não nos afastemos. Fica perto de mim. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Fica junto. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Ó aqui, ó. Quem é que cantava uma mulher, uma história? Não eram os românticos? Os ultra-românticos, sobretudo? Tinham aquele lugar da mulher idealizada? E aí ele joga. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não vai ficar aqui cantando ao que passa. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Ultra-românticos, né? Tudo, eu vou fugir para o álcool, vou fugir para o ópio, quero estar morto. Está jogando com isso. Não vou ser eles. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins, por anjos. Não vou fugir do presente, estou presente. E aí ele fala, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Que bonito, né? Ele está aqui totalmente imanente, no presente, né? Não fugirei. Está imerso na realidade, não na fantasia, né? Quando o ultra-romântico via no mundo algo que o desagradava, um descompasso, ele queria fugir. O Drummond se coloca num lugar, olha, eu vejo também esse mundo descompassado, mas eu não fujo, não. Eu me coloco presente. Isso é lindo, né? Muito, muito, muito bonito. Belíssimo. E aí já mostra esse jogo. E mostra que eles mesmos viam como eles estavam, em alguma medida, nesse diálogo também.
de pessoas que se colocam num mundo que lhe é hostil. Só que a solução deles não é a fuga, como foi dos ultrarromânticos. Não, não, não. Foi o lugar de estar ainda mais presente, desse eu. Mas isso também se conjuga não só de uma visão política, de sociedade, como o Drummond faz, mas também tem uma reflexão sobre um eu, sobre si mesmo. Vamos ver aqui um poema da Cecília Meirelles, que pensa muito mais sobre essa subjetividade, sobre esse eu. Vamos lá. Retrato. Então, o retrato, por si só, já tem uma ideia de algum eu, né? O retrato é diferente de uma pintura de paisagem ou de natureza morta, que eu posso... algo que contempla mais gente, ou então uma maçã, uma pera, né? A natureza morta, né? Tem lá uma frutinha, a galera pinta. Não, retrato. Então, pinta alguém. Então, já sai desse global e vem para algo individual. Aí, vamos lá, o que ela fala. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bonito também, né? Esse retrato, então, se é em que espelho ficou perdida a minha face, provavelmente o retrato de se olhar no espelho. E um retrato de si mesmo. Né? Então, a voz que fala aqui no poema está se demandando sobre si, sobre ele mesmo se olhando no espelho, essa voz que se olha no espelho. E ela começa a dizer que ela não tinha o rosto de hoje. Então, ela se olha no espelho, se depara com a sua própria face e fala, caramba, não era esse rosto que eu tinha? Calmo, triste, magro, olhos vazios, lábios amargos. Então, adiciona qualificadores um tanto negativos, né, para esse rosto. Concordam comigo? Calmo, triste, magro, olho vazio, lábio amargo. Eu, particularmente, se alguém usa isso para me definir, eu ficaria ofendido. Né? Então, tem um valor negativo, não tem? Sim. Certamente, certamente. Então, é um eu que se olha no espelho e se vê nesse lugar. Uma foto do passado, né? Geralmente a gente associa com aqueles primeiros momentos da juventude, da infância, da adolescência, que é um momento de mais fantasia, mais esperança, mais otimismo, mais energia, e com a vida algumas dessas coisas vão se embrutecendo e se perdendo, né? Porque agora é assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Quer dizer, também uma visão do envelhecimento, talvez. Não necessariamente que seja isso que vai acontecer, mas que para muita gente chega. Sim, eu acho que é uma leitura muito possível. E eu acho que eu tendo a ler parecido com você. Eu acho que, no fundo, o que ela está pensando e ela está falando é sobre o envelhecimento. E eu também concordo, não acho que essa seja a única possibilidade de a gente pensar a passagem do tempo. Acho que a gente pode pensar de uma maneira mais celebrativa, mais alegre, mais para cima, mas, de fato, muita gente vai ler nesse lugar, de que quando se era mais moço, né, se tinha mais ânimo, mais alegria, mais vida, nananã, e agora eu perdi as coisas. Oi? Estou falando assim, é uma visão que a gente pode ler nesse poema, mas não necessariamente pode corresponder à realidade de todo mundo, e nem espero que seja. Nem espero que seja, exato, eu nem espero que seja. Mas é uma visão possível e a gente encontra na sociedade quem lê a velhice e o envelhecimento nesses termos. Né? A gente encontra gente que pensa assim. E aí ela continua. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Olha isso. Então, essa fraqueza do corpo que enfraquece. Mãos sem forças, paradas, frias e mortas. Ela constrói uma coisa mórbida mesmo, né? Do envelhecimento. E eu não tinha esse coração que nem se mostra. Então, está falando também que vem junto uma certa timidez, um certo recolhimento. E aí a última estrofe, que joga de uma maneira interessante. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então ela toma nesse lugar de que envelhecer é certo, de fato. Todo mundo envelhece, a gente já nasce envelhecendo. Né?
mas ela diz que ela não se deu por essa mudança, ela não se deu conta da passagem do tempo. E estejamos nós de acordo ou não com a pintura que ela faz nas 2 primeiras estrofes, eu acho que essa segunda pintura da última estrofe, dessa autorreflexão desse eu, é brilhante, né? A gente se dá conta da passagem do tempo? Provavelmente não, né? A gente vai vivendo. Aí, de vez em quando, a gente tem esses súbitos relances de caramba, quanto tempo passou? Olha como que eu mudei. Olha como as coisas mudaram, né? Enfim. E aí a gente vê que, pô, se a gente compara com o que a gente viu semana passada, uma galera tentando pensar o Brasil de outra forma, pensar a arte de outra forma, lá, lá, e do nada a gente tem a Cecília Meirelles aqui propondo um poema para a gente pensar a nossa sensação frente à passagem do tempo. Olha como a gente... Aqui, propriamente, a gente não está mais trabalho escravo, né? A gente já está no começo do século XX, não tem mais escravizado, né? Mas todo esse outro contexto de guerra. Assim. Exato. E aí eu acho que o poema, nesse lugar, Rubem, ele toca exatamente nesse ponto, né? Exatamente. Nesse poema da Cecília, como se essa voz que fala no poema também não tivesse se dado conta de que foi tragada pela vida e pela rotina, né? E olha que bonito, né? Como pode um poema escrito ainda... qual a data desse poema que tem aqui? Não, aqui só tem a publicação mais recente, mas um poema escrito ainda nesse intervalo ali da primeira metade do século XX, dizer perfeitamente da nossa experiência humana 100 anos depois, né? Digamos assim, nessa primeira metade do século XXI. Como pode, né, continuar dizendo para a gente? Né? Como pode continuar falando exatamente uma sensação que a gente tem ainda. Claro, fruto do fato de que a sociedade não mudou tanto assim 100 anos para cá, continua a estrutura muito parecida. Talvez se fosse outra sociedade, outro seria o nosso sentimento. Mas uma vez que é a mesma, como pode, né? 100 anos e a gente continuar sentindo nesse lugar de não me apercebi e o tempo passou. É brilhante o poema da Cecília. Mas a gente vê como que muda a vontade, inclusive poética, na segunda fase do modernismo. Já não tem mais essa preocupação de querer chocar, de querer fazer diferente. Não, posso me dedicar a temas que também já foram dedicados antes, mas com a cara do nosso tempo presente. Como quando a gente olha e vê o querido Carlos Drummond de Andrade fazendo uma poesia ali que a gente leu, pensando no engajamento político, né? E optando não
pelas saídas românticas da fuga, mas da presentificação, não. Eu decido estar aqui agora, no presente, como num poema de Cecília Meirelles, pensando muito mais a nossa percepção subjetiva diante desse tempo que nos mastiga, né? E aí a gente vê que a gente não tem nem tempo de se dar conta que o tempo passa, né? É belíssimo. E aí, só para a gente encerrar aqui, enfim, para a gente pensar também, num outro ponto que a gente vai ver aqui, a questão do romance, né? No romance, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar, nesse período, de romance regionalista, que também conversa diretamente quando a gente olhou lá o romance no romantismo, que a gente também tinha um romance que a gente chamava de regionalista. E regionalista ali no romantismo era tudo que saía daquele eixo urbano, que era sinônimo da corte, sinônimo do Rio de Janeiro. E aqui também a gente vai pensar como regionalista tudo aquilo que sai do eixo das grandes capitais. Agora, claro, eu não tenho só o Rio como grande capital, mas tudo que não se passa nas grandes capitais do país vai ser lido como regionalista. E a mesma crítica que a gente podia tecer lá, a gente pode tecer aqui. Por quê regionalista? Né? Por quê? O Rio também não é uma região do país, São Paulo também não é uma região do país, por que só o que não é urbano é visto como regionalista? Né? Ou seja, a gente aceitando essa crítica ou não, acho ela super pertinente e válida, a gente também vai ter, de novo, textos falando de realidades que não são só as das grandes capitais. Né? Então, é aí que a gente consegue também inserir essa dinâmica da prosa regionalista. Né? E aí a gente tem alguns exemplos que o livro dá para a gente aqui do Graciliano Ramos, né? Aquele que vai contar a história da Vidas Secas, que é muito famoso, de uma família de retirantes do sertão, né? Que foge da seca, né? E como eles se interagem com isso. Olha aí um olhar social também, um olhar para uma certa realidade da seca. Né? Como é que isso acontece? Né? Bem interessante. E a gente tem aqui também um outro do nosso querido Jorge Amado, que é um outro também muito conhecido, né? Sobretudo graças às adaptações que a gente tem dele para a televisão. Né? A gente tem Tenda dos Milagres, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, todas as adaptações de romances do Jorge Amado. Tieta do Agreste, né? Então, tudo isso ali aparecendo, né, e faz ele muito célebre entre a gente, né, por meio dessas adaptações. Mas são obras também que retomam lugares que não as grandes capitais do país, mas outras realidades e outras dinâmicas. Né? Então, para a gente ver, né, e essa era a ideia dessa aula, e aqui já encerrando, peço que vocês leiam o capítulo, né, com um pouco mais de atenção, mas a gente vê como que na segunda fase do modernismo, essa fase de consolidação e retomada, eu já não preciso mais causar, chocar, romper. Eu posso voltar a retomar formas antigas, tanto na poesia como na prosa, e posso falar de outros assuntos, que não, talvez, identidade nacional, olha como a minha arte é diferente, né? Muito importante, mas agora eu posso me dedicar a outras coisas. E o tempo presente, como é? E eu, e a minha subjetividade? E essas outras narrativas que se passam no Brasil fora das grandes capitais? Tudo isso pode voltar a aparecer na literatura, né? O que torna ela rica, interessante, né? E essa forma de arte que consegue dialogar com a gente, mesmo passados aí 70, 80, 100 anos de muitas dessas obras. Enfim, acho que era mais ou menos isso. A ideia era mesmo a gente fazer esse voo geral, né? Em aula online, a gente acaba não conseguindo, né, ter tanto essa dedicação, mas eu espero que a gente tenha conseguido ver, assim, nem que seja por alto, essas ideias, e recomendo que vocês leiam. E deem uma olhadinha também naquele arquivo que eu mandei para vocês essa semana, que tem as matérias do Enem já divididinhas por assunto, então vocês podem estudar com questões a partir dos assuntos já elencados. Alguma dúvida? Algum comentário?